Olá, sejam muito bem-vindos ao IDACast, o videocast do Instituto DAC. Eu sou o Dr. Luiz Carlos Angelini. Nesse espaço eu recebo grandes nomes da medicina para conversas profundas sobre o que realmente importa. Foi por acreditar no que criamos, o Instituto DAC, para que você, que é médico estudante da medicina, residente ou profissional da saúde, tenha um espaço de formação contínua e verdade. O Instituto DAC, aprendizagem em cadáver fresco, desenvolve habilidade, destreza e segurança cirúrgica. E antes de começar, faz uma coisa para mim. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com aqueles colegas que querem evoluir. Combinado? Quase todo mundo já sentiu ou ainda vai sentir uma dor nas costas. Na vida, é uma das queixas mais comuns no planeta. Mas quando essa dor vira um caso de cirurgia, e como é possível hoje tratar a coluna por um corte menor, com pequenos centímetros, do lado de estruturas onde o erro custa muito caro, e o paciente ir para casa rápido. E sobre essa precisão que a gente vai conversar hoje. O meu convidado hoje é o Dr. Alisson Batista, ortopedista, traumatologista, formado pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, onde também fez residência e a especialidade em coluna. Consultor da cirurgia minimamente invasiva da coluna, operando por essa técnica nas regiões lombar, torácica e cervical. E o criador do curso Proeza, voltado para médicos que querem iniciar ou se aperfeiçoar nessa técnica minimamente invasiva. Atende em São Paulo e atua como consultor de cirurgiões em vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Mato Grosso. Sempre indo a campo para auxiliar colegas, ou seja, alguém que não só opera, mas ensina a operar. É o nosso tema de hoje, exatamente esse: cirurgia da coluna minimamente invasiva. Menos cortes, mais precisão. Obrigado, professor, mais uma vez por estar aqui no Instituto IDAC, onde a gente pôde já, como o senhor mencionou, introduziu aí, a gente realizou um curso específico para neurocirurgiões e ortopedistas de coluna relacionado a essa técnica. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com o senhor hoje. Vamos iniciar falando da sua formação, Alisson. O que levou à coluna? Eu sou numa época em que no Pavilhão Fernandinho, na Santa Casa, onde eu fiz toda a minha formação de residência e tal, coluna era um negócio muito ruim, no bom sentido. Assim, a gente tinha que se dedicar muito, as coisas não eram tão como é hoje, né, na verdade. Então, ter um cirurgião de coluna naquela época era difícil, fazer um cirurgião de coluna. E o que levou a isso? Professor, a fazer coluna? Essa sensação, realmente, na época do curso de coluna, um curso por se tratar, na verdade, das patologias, basicamente, escoliose, por exemplo, cirurgias longas. Então, a gente, como residente, a gente pôde ver que realmente a gente ficava muito tempo ali e, como residente, a gente não colocava a mão, etc. Tal. Então, acho que talvez esse é um dos fatores da baixa procura para essa especialidade. Sim. Eu, como o senhor falou, sou formado pela Escola Paulista, fiz lá medicina, os 6 anos de medicina, e já no meu 3º ano ali da faculdade eu já falava que eu queria ser ortopedista. Não tinha ainda a especialidade de coluna, ou a subespecialidade de coluna ainda definida, mas, na verdade, eu entrei na faculdade... ortopedia, né? Isso, não, exato. Na verdade, eu cheguei na faculdade achando que seria ginecologista obstetra. Mas teve uns episódios que já começaram a me direcionar para a área da ortopedia. Por exemplo, eu tive um cunhado que sofreu um acidente de moto e aí ele teve que fazer várias cirurgias, inclusive ele foi operado lá na escola, seguiu com um dos colegas lá da Escola Paulista, na época, o Dr. Bon Giovanni, então ele precisou colocar fixador externo. Então,
isso já começou a me atrair para o lado da ortopedia. E aí depois, claro, a gente seguindo ao término da faculdade, eu já mais direcionado realmente para a ortopedia, não tinha ainda definido realmente coluna. E tinha realmente, durante ali a formação, nossos 6 anos, a gente não passa especificamente na ortopedia propriamente dita. Porém, junto com outros colegas que também estavam no mesmo pensamento em relação à ortopedia, a gente acabou realmente firmando a certeza na ortopedia. Mas a coluna, especificamente, professor, eu me familiarizei, vamos dizer assim, quando eu fiz a residência de ortopedia. Então, no meu primeiro ali no R1, eu já comecei a rodar na especialidade, que tu conhece muito bem, senhora da escola. A gente rodou ali pela enfermaria, quadril e coluna. Então, já ali nos meus primeiros meses da especialização, eu já vi que eu queria fazer coluna por se tratar de uma subespecialidade que requer realmente uma atenção maior nossa, uma formação mais especializada. E ali eu fui para a coluna, mesmo diante de todos os colegas falando, a coluna é muito chato, o paciente é muito chato, algo do tipo. Mas nada disso atrapalhou os meus planos e a gente acabou seguindo realmente na coluna. O ponto que toca muito, né? É a dor nas costas, né? Mudando um pouco, mas falando da coluna, é quase universal. Não tenho dúvida. Então, todo mundo, o ambulatório de coluna é lombalgia, é um ambulatório enorme, todo mundo tem dor nas costas. Então, para quem está nos assistindo, quando que a dor nas costas passa a ser cirúrgica? Então, que ponto que toca o paciente a levar a uma cirurgia? Perfeito. Professor, excelente pergunta. Isso aí a gente acaba recebendo, não só recebendo esses pacientes no consultório, como também através das nossas redes sociais, justamente esse questionamento, né? Primeiro, em relação à dor na coluna. A gente sabe, e a literatura fala isso pra gente, que, não vou dizer 100%, mas 90 e poucos % da população, um dia vai ter uma dor na coluna. Isso não quer dizer que essa dor venha a ser algo cirúrgico, por isso a importância dessa sua pergunta. O que é importante? Essa dor na coluna, basicamente, a gente classifica ela numa dor mecânico-postural ou uma dor neurológica. A dor mecânico-postural está relacionada a vários fatores, dentre eles sedentarismo, a falta de uma atividade regular, dependendo do trabalho do paciente, e a questão importante, né? Isso, movimentos de repetição, né? E uma coisa importante, muitas dos pacientes referem que muitas vezes a dor ela é oriunda de carregamento ou carregamento de peso. Não só aquele paciente que fica, por exemplo, muito tempo sentado na mesma posição ou que seja em pé, ele pode vir a desenvolver sim uma dor na coluna, que é esse lado que eu falei da dor mecânico-postural, está relacionado com a postura. E não tem uma postura ideal, né? Exato. O que é preciso? Poxa vida, eu trabalho num call center, eu tenho que ficar ali 3, 4, 5 horas sentado. Ok, tem que ter um intervalo para ele poder levantar, espreguiçar essa coluna, porque senão vai ter uma sobrecarga muscular, principalmente se não tem associado hábitos de fortalecimento dessa coluna, tá? Então, assim, basicamente, quando que esse paciente tem que se preocupar? Claro, tem uma dor na coluna, tem uma dor nas costas, é importante procurar sim um especialista para ser avaliado. Somente pacientes mais jovens, crianças com dor na coluna, não é normal. Porém, nós temos que investigar para saber se o tratamento é simplesmente um tratamento conservador ou se a gente vai ter que partir para um tratamento cirúrgico. E principalmente, as dores associadas com os déficits neurológicos, esses sim terão, não como destino final, mas uma porcentagem dessas dores neurológicas, né? Teremos que ir para o lado cirúrgico. Te assusta, ou te assustava, hoje não mais, né? Mas intervir na coluna, tão próximo à medula, quer dizer, situações de risco iminente dentro de um ato operatório. Isso é uma coisa que preocupa, né? Não tenho dúvida. E você mexe muito bem com isso. Qual a tua habilidade, como que você encarou essa situação lá no comecinho de ter que enfrentar uma medula na tua frente e não causar nenhum tipo de complicação? De dano ao paciente.
Professor, isso aí é uma coisa que a gente, pelo menos eu venho... A cada paciente que a gente tem uma abordagem cirúrgica, a gente sempre procura trabalhar como se fosse a nossa primeira vez. Essa preocupação nossa quer dizer que sempre temos que ter uma maior atenção e preocupação numa abordagem cirúrgica. Por mais que seja a minha milésima 500, não importa. A gente sempre considera ali um risco que a gente tem que ter e uma atenção total. A gente, por mais que a gente passou pela ortopedia, a gente sabe que, por exemplo, fazer uma cirurgia de uma fratura do tornozelo, poucos tecidos neurológicos passando próximo ali, menos risco. Como o senhor mencionou, a coluna, o buraco já é mais embaixo, como a gente brinca, né? Então ali a gente tem, depende do nível, na lombar a gente tem ali os nervos importantes, na região torácica e cervical nós temos já a medula. Então, cervical também, né? E cervical e torácica, a gente tem ali a medula. E na região da lombar a gente tem o que a gente chama de cauda equina. Então são os nervos, as raízes nervosas passando ali. Considerando ali em termos de preocupação, cervical e torácica, medula, ela é super importante, temos que ter uma atenção redobrada sem dúvida. Mas, claro, à medida que, como qualquer outra especialidade, eu acho, à medida que a gente vai enfrentando essas situações, com o advento da tecnologia, o senhor mencionou que hoje a gente é expert na parte de cirurgia minimamente invasiva, então antigamente se fazia muito cirurgia aberta. As cirurgias abertas, por mais assim, tô abrindo tudo, a gente aumenta os riscos de lesões. Hoje, com a técnica minimamente invasiva, cirurgia por via endoscópica, a gente está entrando literalmente com uma ótica dentro da coluna. Então a gente está vendo realmente, eu estou passando do lado do nervinho. Então a gente consegue ter uma precisão maior. Com isso, a gente tem menos riscos de lesões. Tá? Mas essa precisão leva a curva de aprendizado Exato. grande, né? Não tenha dúvida. A gente fala minimamente invasivo para o paciente. Ele acredita, é uma coisa muito mais tranquila, de um pós-operatório, de uma recuperação muito mais tranquila, mas, do outro lado, como você vê isso? Você entrou nessa história de minimamente invasivo, como você enxerga isso? Como foi a tua carreira, vamos dizer assim, para chegar hoje, eu não tenho medo, vou enfrentar essa cirurgia minimamente invasiva? Você me contou agora, nós estávamos conversando nos bastidores aí, sobre 2 portais, 1 portal. Então, quer dizer, as coisas foram evoluindo muito rapidamente, mas exige uma curva de aprendizado grande, né? Tecnologia. E como você vê isso hoje no seu meio? Isso é um fator importante porque realmente, como o senhor falou, é uma técnica nova entre aspas, né? Já tem alguns anos que a gente pratica aqui no Brasil, propriamente dita, em outros países já com um tempo um pouquinho maior, mas o importante é a gente respeitar essa curva de aprendizado. Por mais que seja uma cirurgia de coluna, na verdade a gente tem uma ampliação da tecnologia favorecendo uma cirurgia que a gente já fazia, que é a cirurgia aberta, uma cirurgia menos invasiva, por exemplo, a cirurgia tubular. O que é importante lembrar, principalmente para os colegas e até mesmo pacientes que estão escutando esse nosso podcast aqui, esse nosso bate-papo, professor, é que a gente está evoluindo de uma cirurgia mais agressiva para uma cirurgia menos agressiva. Mas ela não deixa de ter a mesma importância de uma cirurgia de coluna. A gravidade, porque a gente vai estar lá abordando uma hérnia de disco que está lá apertando o nervinho. Da mesma forma que nós fazíamos ela aberta, nós estamos fazendo ela agora através de um vídeo. Porém, os riscos, eles continuam, porém minimizados através da habilidade do cirurgião em chegar até aquele foco, aquele ponto, afastar o nervo e tirar a hérnia. Ou outras patologias, como por exemplo estenose, quando está fechado o canal, que o paciente tem outros sintomas. Sofrimento, né? O paciente sofre demais, não tenha dúvida. E uma coisa importante é o colega respeitar essa curva de aprendizado. A gente começou muito lá atrás, até com o nosso grupo lá da Escola Paulista. Nós temos um dos pioneiros, o Dr. Davi Del Curto, que voltou com essa técnica da China, da Coreia. A gente foi para lá também e a gente procurou aperfeiçoar, porque assim, o que é importante é nós, cirurgiões, não deixarmos de estar sempre evoluindo com as técnicas. E, obviamente, a habilidade ela exige treino.
Por isso que a gente procurou desenvolver aqui junto no Instituto um curso para justamente fazer com que os nossos colegas melhorem não só na habilidade, mas no conhecimento dos riscos para minimizar esses quadros tão preocupantes. Eu acho que aí você criou o Proeza, né? Isso. Aí teve a grande felicidade. Eu acompanhei aqui os seus cursos. Foi. É uma coisa espetacular. Eu acho que o aluno sai daqui não com a precisão completa, mas ele sai com muita precisão. Ele sai com menos medo, vamos dizer assim, né? É isso. Para enfrentar um paciente que está sofrendo por qualquer patologia da coluna e ser minimizado por uma técnica muito boa. Como foi esse Proeza? Como você tirou da cartola e teve um entendimento? Pioneiro, né? Sim. Quer dizer, as coisas são assim. Eu também fiz o instituto aqui como uma coisa de ideologia na minha cabeça. Entendo. E como você chegou a Professor, essa história? A gente, desde que a gente começou a realizar essas cirurgias... Que motivou, né? Essa motivação veio justamente do grupo nosso de coluna da Escola Paulista de Medicina, nosso grupo de coluna, através do Davi, Dr. Renato Eto, próprio professor Eduardo Puertas, que foram nós, além de amigos, somos colegas e parceiros lá na Escola Paulista. Eu participei de outros cursos para o desenvolvimento de colegas para essa técnica. Muito bem. Então, o que eu percebia? Que da mesma forma que eu consegui evoluir, eu percebi que, até mesmo um pouquinho antes de eu entrar na medicina, eu sempre fui professor de matemática, física, química e biologia. Então eu dava aula. Sem dúvida. Foi professor de cursinho. Fui professor de cursinho, Sem professor dúvida. particular. Então, assim, eu sempre... Aí nasceu uma pedrinha uma boa. Sementinha ali, uma sementinha em relação a isso aí. Então eu sempre procurei fazer com que, de maneiras diferentes, daquele colega, daquele aluno, ele aprender a captar melhor o conhecimento para ele mesmo ter a habilidade. No caso específico dessa técnica cirúrgica, como a gente conseguiu evoluir de uma forma até, graças a Deus, muito rápida, até porque poucos cirurgiões faziam na época, a gente, com parcerias com empresas que nos forneciam, a gente conseguiu fazer vários casos e esses casos nos auxiliou, nos ajudou a ter esse desenvolvimento. E com isso, a gente falou, caramba, acho que os colegas podem aprender também dessa maneira. Quando eu criei o Proeza, qual que foi a grande sacada e o grande lance? A gente já sabia que tinha, dentre esses colegas, habilidades distintas, diferentes, mas a gente precisava fazer com que esse desenvolvimento fosse algo evolutivo, de fato. Por isso, o colega, quando eles fizeram o nosso curso, fizeram os nossos cursos, ele já saiu mais seguro. Por quê? Porque a gente procurou desenvolver uma habilidade aqui num simulador, né? Sim. Depois a gente, no dia seguinte, o colega fez um treino no cadáver, que é anatomia humana, e no dia seguinte, terceiro dia, eles foram comigo para um hospital para a gente poder fazer cirurgia ao vivo, em pacientes reais. Trivial de qualidade. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho que assim. E, obviamente, com tudo aquilo de dificuldade que a gente teve lá no passado, a nossa curva, eu procurei tentar fazer com que esse colega neurocirurgião e ortopedista de coluna tivesse vamos dizer, algo um pouco mais mastigado, para que ele pudesse realmente desenvolver, e ele no seu paciente, claro, são colegas formados, são ortopedistas de coluna, são neurocirurgiões que já operam coluna, simplesmente ajudá-los a desenvolver melhor a técnica e a habilidade. Simplesmente isso, professor. Sim. Uma coisa que eu acho fascinante, Alisson, em você, é essa história de você ser consultor. Não é uma coisa simples, porque eu fui consultor da O durante muitos anos e você se sente assim na obrigação de ensinar mesmo. Ou seja, o que você está sendo como instrutor, eu quero executar e você acompanhar aquilo, que é uma coisa você ir lá, opera com o camarada, depois vai embora. Perfeito. E o que aconteceu com esse paciente? Entendeu? Então, assim, ter esse começo, meio e fim é muito, muito importante. Eu acho que é uma das coisas que que você é fascinante nessa história. Professor, obrigado. Ir lá, acompanhar a cirurgia, depois ver o pós-operatório. Eu vi aqui a discussão de casos. Isso é fascinante. Que operar e acabou embora,
você achou que resolveu tecnicamente o problema, mas como ficou esse paciente, né? Como você sendo consultor, acompanhou isso, né? Exato. Acompanhou de perto. Isso é importante. Eu acho que é uma coisa que me fez aprender na minha vida, operar com pessoas, mas saber o que aconteceu com esse paciente. Como você vê isso? Professor, eu considero muito os colegas que às vezes acabam nos chamando para fazer a consultoria. Então, para quem está nos assistindo, o que seria essa consultoria? Basicamente é como se o professor Angelini atendesse ali, tivesse um paciente cirúrgico, coluna, e ele tivesse ainda numa evolução, ou talvez não tão seguro para a técnica, né? Então é onde entra ali o consultor. Então, a gente, não só aqui em São Paulo, mas em outros estados, como o senhor mencionou, a gente já viajou para esses locais para fazer cirurgia com outros colegas. Não sou eu, basicamente, que estou falando isso, mas o que a minha secretária fala para a gente, e para mim é um orgulho muito grande, e é o que me fascina. Eu não sou simplesmente um colega que vai lá e faz a cirurgia do colega e vai embora. Eu procuro justamente trazer uma tranquilidade, e aí é onde aumenta a nossa responsabilidade. Não, técnica, né? Perfeito. É uma cirurgia segura para o paciente do meu colega, e uma segurança para o próprio colega. Então, na verdade, tem casos que a gente foi fazer cirurgia que o colega falou: olha só, eu estou zero habilidade. Eu falei: ok, mas o paciente é seu, o paciente está confiando em você. Então, vamos junto, vou te ajudar a orientar, seguir o passo a passo aqui da cirurgia. Eu brinco muito, eu falo para os colegas que eu estou lá como segurança deles, e não como o cirurgião, né? Então, professor, Um parceiro, né? Literalmente um parceiro. Então eu procuro saber como é que está o paciente previamente, os sintomas. Às vezes lá no dia da cirurgia, muitas vezes o paciente não sabe quem sou eu. E muitas das vezes a gente se apresenta como auxiliar do cirurgião principal. Sim. Acabou a cirurgia, graças a Deus ocorreu tudo bem. Pós-operatório, colega, e aí, como é que tá? Como é que tá o seu paciente? Alisson tá ótimo, tá excelente, beleza. E aí eu procuro estar acompanhando justamente para a gente conseguir dar um suporte melhor, não só para o colega, como para o próprio paciente, né? A gente fala consultor como uma coisa simples. Exato. Né? Vou lá, não é um consultor de imobiliária, qualquer coisa. Exato. É uma coisa muito mais ampla. Muito mais ampla, professor. E muito mais responsabilidade. Não tenha dúvida. Vamos falar aqui de uma coisa importante, que é uma pergunta, assim, de todos os espectadores. Mitos. Quais são os maiores mitos que você gosta de desfazer sobre a cirurgia da coluna? Perfeito. Tem muito mito, tem muita gente na internet falando muita coisa e tem que dar uma filtrada nisso. Não né? tenha dúvida. Por isso, primeiramente, se você tem uma dor na coluna, ok, procure um especialista. Eu acho que a primeira questão é essa. A gente sabe que muitas das vezes o paciente com dor nas costas, ele vai, às vezes, num fisioterapeuta e tem que ir muitas das vezes, ou vai num massagista. Quer ver um grande mito que às vezes até alguns colegas da fisioterapia falam: eu vou colocar só a coluna no lugar. Não existe coluna fora do lugar. Aliás, existe. Aquela coluna fora do lugar é o paciente que sofreu um acidente grave de moto, que ele lesou a coluna literalmente. É um paciente paraplégico, por exemplo. A coluna dele está fora do lugar, literalmente. Só que tem um caso grave de acidente e não simplesmente: eu estou com uma dorzinha na minha coluna, vai no fisioterapeuta, ele fala, ou um quiropraxista. Nada contra essa especialidade, muito pelo contrário. Fisioterapia, quiropraxia, pilates, RPG, hidroterapia, acupuntura, são todas modalidades excelentes que vão agregar numa reabilitação do paciente, seja ele um paciente cirúrgico ou seja ele um paciente não cirúrgico. Eu opero muitos pacientes que às vezes a gente está programando uma cirurgia que eu quero que ele faça uma fisioterapia prévia, até poder ajudar a preparar a musculatura dele para o pós-operatório. Mas enfim, alguns mitos, por exemplo, professor, coluna fora do lugar, não existe. Outra coisa, você vai passar por uma cirurgia, então você vai ficar paraplégico. Não é assim. Existem situações que é necessário um tratamento cirúrgico. Por isso a importância de se passar com um especialista, fazer exames especializados, tomografia, ressonância, para a gente poder identificar a causa da dor. Acho que o principal ponto é esse, professor. Sim. Em relação a mito. Porque a gente sabe que antigamente quem fazia cirurgia na coluna ficava paraplégico, doente, etc. Tal. Claro, a gente tem que entender o seguinte: qual era a situação daquele paciente?
o que foi realizado? Muitas vezes a cirurgia é algo para evitar uma complicação, mas... Só complica, mistura um pouco complicação com mau resultado. Com mau resultado. Isso, complicação com mau resultado. Às vezes, se o paciente ele realmente fez um pós-operatório ideal ou adequado. Ok, tem também os erros médicos, não estou fugindo disso, não estou me esquivando disso não, porque isso também é possível. Mas eu acho que, primeira coisa, em relação à dor nas costas, permaneceu. Muitas vezes a gente, claro, às vezes está com uma dorzinha, porque pegou um peso, alguma coisa, vai tomar um anti-inflamatório, alguma coisa. Ok, não está assim errado, mas se tem uma permanência da dor, procure um especialista. Isso acho que é a melhor dos mundos, tá? Muito tempo sentado dá dor? Pode dar dor, não é mito não, verdade. Muito tempo em pé, pode dar dor? Pode, não é mito, isso é verdade. Por quê? Principalmente pacientes que são sedentários. E lembra, o sedentarismo não quer dizer aquele paciente que não é que não faz atividade. A gente considera sedentarismo aquela pessoa que levanta cedo, vai para o trabalho, volta, ou mesmo, geralmente, as donas de casa. Inteiro, né? Isso. Esse trânsito. Por exemplo, quem trabalha, por exemplo, nos aplicativos, né, professor? Sim. Ou mesmo, por exemplo, a minha esposa. Minha esposa, ela não trabalha especificamente numa empresa. Ela fica mais em casa, faz as coisas, tal, tem o escritório dela, etc. Ela é empresária, tal, mas eu considero ela sedentária. Por quê? Porque ela não faz nenhuma atividade física regular. Colocar um calçado adequado, uma roupa mais confortável, fazer ali exercícios de repetição para um fortalecimento. Então, isso pode levar, sim, a dores nas costas por conta do que nós consideramos sedentarismo. A pessoa quer colocar uma pílula na boca e resolver a vida, né? É isso. Quer dizer, tem que entender todo esse passo a passo que você está falando. Deixa eu mudar um pouco de conversa, mas falando na mesma ideia. A medicina regenerativa na coluna, hein? A gente ouve muita coisa nova, a célula-tronco e uma série de situações em que o camarada confia muito nisso e um paciente com uma perda grande de motricidade e sensibilidade acredita que isso é um futuro? Professor, sinceramente, eu acho que é o futuro, sim. Na verdade, assim, também não é o futuro que eu digo que vai salvar e impedir um paciente de um tratamento cirúrgico. Eu acho que da mesma forma que a gente acabou de falar, que existem casos, e a maioria deles, de dor nas costas, que ele vai ser resolvido com tratamento conservador, e existe uma pouca minoria que terá que passar por um tratamento cirúrgico. Como, por exemplo, a cirurgia por vídeo endoscópica. Ela ganhou um espaço de um tratamento daquele paciente que vem evoluindo, ou melhor, vem evoluindo com a dor, não conseguindo uma resposta com tratamento conservador, fisioterapia, até medicamentoso. Ele vai entrar ali num grupo de pacientes com tratamento cirúrgico. Só que esse tratamento cirúrgico ele pode ser iniciado, muitas das vezes, com tratamento minimamente invasivo, que é, por exemplo, as infiltrações, sim, ok? Ou até chegar a um tratamento mais invasivo, como, por exemplo, uma descompressão associada com uma artrodese, que é colocar parafuso, ácido, etc. Tal. A endoscopia, eu acho que ela ganhou esse gap, esse intervalo, que é do minimamente invasivo ali de uma infiltração, por exemplo, ou já partir para uma artrodese. Dependendo da patologia do quadro, a gente pode entrar com a endoscópica, que também não vai tratar todos os casos, mas ok. Existe mais uma ferramenta que nós, cirurgiões de coluna, ganhamos para talvez resolver esse procedimento, essa patologia sem uma cirurgia tão invasiva. A regenerativa, eu acho que eu tenho certeza, ela vai aqui, vai aumentar talvez o nosso leque dos tratamentos menos invasivos. Então, antes mesmo, talvez, de eu chegar... Associado ou não, né? Perfeito, exato. Então, a partir do momento que o paciente está reabilitando ali com fisioterapia, ele está tendo uma certa melhora, mas ainda não 100%, antes de eu pensar, talvez, um tratamento com uma minimamente invasiva, com endoscopia, ou levar a uma artrodese, né? A gente vai ganhar ali mais opções. Eu acho que a regenerativa, ela é a nossa caixa de ferramenta com mais opções. Então, além de eu ter uma chave Phillips e uma chave Fenda,
um eletricista, ele está ganhando mais uma chave, talvez, sei lá qual é o tipo, que pode, talvez universal, que ela consiga resolver, talvez, alguns problemas ou minimizar o quadro, talvez postergando um tratamento cirúrgico, talvez a regenerativa vai ajudar aquele paciente a melhorar o quadro de dor dele e aí otimizar uma reabilitação com fisioterapia, por exemplo. Mas eu vejo grande futuro sim, que já tem muitos colegas às vezes abordando esse assunto, utilizando de certa forma. O que eu acho, a gente tem que ter realmente estudos como a escola ali, vários colegas, inclusive nós do grupo da coluna ali, eu não faço parte não, mas tem muitos colegas ali do nosso grupo de coluna e outras especialidades, como liderando ali pelo Kaká, que o senhor conhece, lá da Escola Paulista. Liderando ali um curso realmente voltado para esses colegas que querem aprender, entender a questão regenerativa, porque não é só para a coluna, é para o joelho, é para a mão, que é a especialidade do senhor, pé, quadril, etc. Tal. Algumas especialidades já vêm desenvolvendo isso há muito tempo, joelho principalmente, mas eu acho que para a coluna, doenças do disco, as articulações facetárias, entendeu? E essa é uma contribuição, né? Eu acho que vai contribuir muito para o tratamento dos pacientes. Era um assunto agora que me incomoda até. Tivemos um curso recente aqui. Perfeito. A dor crônica, Alisson. É isso. A dor crônica com um equipamento que traz o milagre de tirar dor, por invasivo, né? Isso. Minimamente invasivo, mas acaba sendo Perfeito. invasivo. Colocar um eletrodo, essa coisa toda. Eu vejo isso com muita reserva. Como você trata essa dor crônica? É um assunto muito desafiador. Né? Desafiador. Além de ser muito particular daquele paciente, é muito desafiador. Por quê? Quando a gente fala em dor crônica, a gente pode pensar em patologias que não são especificamente da coluna. Elas podem ser um quadro mais sistêmico, como, por exemplo, paciente com fibromialgia. Sim. Que é difícil de tratar esses pacientes. Muito. Muito difícil, porque a gente sabe que ela tem vários fatores que podem influenciar a própria falta de atividade, ou melhor dizendo, um dos melhores tratamentos, isso quem diz são os estudos, o melhor tratamento para o paciente com fibromialgia é a atividade física. Mas se esse paciente, por exemplo, ele tem alguma patologia no joelho, ou alguma patologia na própria coluna, no ombro, que limita esse paciente, então esse paciente vai acabar tendo, ou melhor dizendo, não conseguindo fazer um tratamento adequado, e aí o paciente evolui com um quadro crônico, oscilando, obviamente, claro. Geralmente esses pacientes com dor crônica, principalmente na coluna, são quadros arrastados. Às vezes, o tratamento precoce, será que foi um tratamento adequado? Às vezes o paciente não consegue aderir ao tratamento precoce, evoluindo para o quadro crônico. A gente sabe também que existem outros tratamentos, como ondas de choque, o tratamento campo indutivo, né? Isso, né? Através de um campo magnético, laser terapia. Inclusive os fisioterapeutas trabalham muito essa área. Mas existem uns aparelhos com uma profundidade maior para tratar essas dores, que pode estar auxiliando sim. O senhor falou do implante de eletrodos. Eu não tenho tanta experiência, na verdade, tanta bagagem de tratamento cirúrgico com os eletrodos. Por quê? Para mim, como a gente falou aqui, que eu costumo tratar muitos pacientes. Bem específico, né? Isso, eu falo com eles que eu vou tratar eles seguindo uma escada. Né? Então, o último degrau para a gente é um tratamento de artrodese, um tratamento muito mais invasivo. Antecedendo a isso, a gente tem tratamento medicamentoso, as medicações específicas para dores crônicas, pregabalina, gabapentina, amitriptilina, duloxetina, enfim. Nós temos uma gama de medicações que podem nos auxiliar no tratamento da dor. E o que eu falo muito para meus pacientes é que essas medicações, ela é como se fosse um remédio de pressão, um remédio da diabetes, um remédio da tireoide. Constante. Pode tomar constante, não vai atacar o estômago, no rim, enfim. E que a gente pode ir ajustando de acordo com cada paciente. Isso é uma coisa importante. Ok, associado a isso, todos esses recursos que são as terapias, que são físio, acupuntura, pilates, etc. Tal. Só que o paciente precisa estar com a cabeça aberta para poder também aderir ao tratamento. E muitas vezes fala, doutor, já me opera, dificilmente chega, mas às vezes tem paciente que fala, doutor, me opera logo. Às vezes não é um tratamento cirúrgico, uma artrodese, que vai resolver essa dor crônica. Porque muitas vezes eu posso cobrir um santo e descobrir outro. Divisor de águas, né? É isso, professor. Então, em relação à dor crônica, eu acho que até é algo que eu vou deixar como recado. Se você tem dores, não retarde em passar com um especialista.
Por quê? A gente precisa identificar qual é a causa base, qual é a origem da dor. Porque eu começando a entender, eu identificando a causa base da dor, eu vou começar a trabalhar essa dor precocemente. Uma dor que fica há muito tempo, isso pode gerar uma memória definitiva, né? E aí, por mais que depois, era uma hérnia, mas ficou quanto tempo essa hérnia, o paciente sofrendo, com dor, etc, tal. Com o advento das cirurgias menos invasivas, a gente pode fazer algo menos invasivo, como o senhor comentou aí, que é o que a gente faz de excelência hoje, a cirurgia via endoscópica, um corte pequeno que a gente vai lá, identificou que realmente é dali, a gente vai lá, faz a cirurgia, remove a hérnia, não coloca parafuso, não coloca nada, tira aquela compressão do nervinho, o paciente tem uma melhora, vai de alta, podendo ir de alta no mesmo dia. Isso também não é uma regra, mas só para vocês entenderem que às vezes eu opero o paciente no dia seguinte está indo embora, ou no mesmo dia, né? Não precisa ter essa obrigatoriedade, mas é algo menos invasivo. Então, o que eu acho que é importante é, se descobriu algo, está tendo dor, procura um especialista para a gente poder fazer o diagnóstico. Você bateu muito nessa tecla, né? Acho que é mais que falado, né? Vamos nos alertar para dor, especialista, e não ficar inventando muita moda, não, Exato. Né? Por exemplo, tem muito colega que às vezes, pacientes, eu vou procurar um massagista. Nada contra o massagista. Ok, mas essa dor dele é de origem muscular? É uma tensão muscular? Isso a gente precisa saber. Alertar, né? Alertar. Encerrar uma situação aqui. Como você vê a medicina no Brasil hoje, hein, Alisson? A nossa, da coluna, em relação ao mundo, a formação desses médicos novos que estão chegando aqui. Assim, em rápidas palavras, como que você vê tudo isso na sua cabeça? Assim, no aprendizado... no que você tem hoje aqui dentro do seu serviço, já viajou para vários lugares do mundo. Nós estamos bem de tratamento? Professor, o Brasil sempre foi e sempre será referência em vários segmentos da medicina. Na coluna, especificamente, a gente não fica atrás. Dado aí essa questão que a gente tem viajado muito, principalmente por conta da cirurgia endoscópica, Coreia. Eu tive um encontro semana passada, inclusive, a gente foi para Belo Horizonte, a gente foi dar uma aula ali para alguns colegas sobre a cirurgia endoscópica e, juntamente conosco, tinha o Dr. Song Yen, que é chinês, na qual ele modificou ali a técnica e tal, mas nada tão diferente. Tanto é que, quando se fala em cirurgia endoscópica, Brasil, aqui, a gente é dos países que mais faz essa técnica cirúrgica, que mais desenvolveu essa técnica cirúrgica. Comparado com a América Latina, nem se fala, nós somos aí pioneiros, inclusive, também. E em termos de volume, nós somos um dos países que mais faz cirurgia endoscópica no mundo afora. Em relação à formação dos nossos médicos, eu acho que o Brasil sempre teve e vai continuar formando, sempre com nova tecnologia, porque nós temos muitos médicos de excelência. Eu acho um pouquinho, já agora na ponta, aqui já nós formados, a gente está com umas dificuldades muito grandes em relação aos convênios. Então isso é uma coisa que nos preocupa. O futuro é nosso aí, não é um futuro assim que a gente diz que é um futuro promissor pelo lado bom. Eu penso mais pelo lado negativo, porque os convênios, juntamente com os hospitais, a gente está tendo dificuldade de liberação do que realmente a gente precisa de OPME, porque não adianta vir uma tecnologia nova, não adianta a gente desenvolver um copo novo, sofisticado, etc. tal, sendo que a gente não pode utilizá-lo. Tá? Eu vejo, já aconteceu comigo também, com você também. Você vai a um país um pouco mais, que a tecnologia é abundante e o acesso à escassez. O acesso limitado. É para todos. Não, para todos. Como Coreia, perfeito, como Estados Unidos. Perfeito. Aí você chega aqui, perde lá seu tempo, a tua família, aquela coisa toda, vem para cá para executar uma técnica que você ficou muito tempo lá para aprender. Enfim, exato. Teve o Cadáver Lab também, enfim, tudo isso, e não executa. Porque simplesmente tem esse passo a passo que você falou que é difícil. Exato. Ter o entendimento de que há necessidade. E se a necessidade for imposta, for falada e resolvida, fica fácil, né? Não tenho dúvida. Mas acho que não está tendo muita essa compreensão. Eu acho que a gente precisa ter mais união, nós médicos, né? As nossas sociedades.
Eu digo as nossas porque a gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Coluna, que envolve tanto neurocirurgiões quanto ortopedistas. Mas tem a Sociedade da Ortopedia e a Sociedade da Neurocirurgia. Nós temos que colaborar. Nós temos que os colegas que estão lá nas cabeças, os nossos presidentes dessas especialidades, a gente tem que trabalhar para nós, para o grupo, né? Os cirurgiões. Mas toda a sociedade tem lá a parte que mexe com material, Exato. Tem colegas que têm uma afinidade com os convênios, sei o quê. Tem que ter uma progressão nisso. Eu acho. E a gente vê que a coisa está estagnada. Exato, não está tendo uma evolução e muito pelo contrário, o que a gente percebe é que cada vez mais fica difícil nós queremos utilizarmos essa evolução tecnológica nos nossos pacientes. É claro, se eu quero operar independente do paciente, a gente sempre quer fazer o melhor para o paciente. Eu, por exemplo, eu considero que aquele paciente que eu vou operar, ou ele é meu pai, ou ele é minha mãe, ou ele é meu filho, ou ele é minha esposa. Eu quero o melhor para aquele paciente. E para isso, claro, a gente vai fazer uma viagem daqui para Bahia. Vamos de carro. Ok, a gente pode ir de Fusca, a gente pode ir de uma Ferrari, a gente pode ir, sei lá, com uma BMW. A gente quer ir com conforto, obviamente. O Fusquinha vai levar a gente até a Bahia? Vai, mas dependendo do ano do Fusquinha, a gente pode ter complicação e problemas na trajetória, diferente de um carro com uma tecnologia maior. Porque é um sentimento que eu vi falar muito no congresso, quando eu participava e participo ainda, aquela coisa assim, não, eu não tenho porque o SUS não paga. Cara, essa conversa tem que acabar, né? Não tem Eu acho que não tem SUS, não tem Sul América, não tem nada, tem o doente. É isso. E, como você bem falou, tem o doente o melhor e com a sua doença. E se eu vou tratar aquela doença, independente se aquela doença é de um paciente da rede pública ou se ele é da rede particular, se é um paciente da rede privada, não importa. Nós temos que tratar o doente, porque da mesma forma que esse paciente tem aquela patologia, é o mesmo paciente que tem lá na Coreia, que tem lá na China, que tem nos Estados Unidos. Eu acho que assim, se existe se houve uma evolução para o tratamento daquela patologia, ela tem que ser igual para todos. Alisson, muito obrigado, viu? Que isso, professor? Pela sua generosidade, por compartilhar tanto conhecimento. Quer dizer, uma pessoa jovem que resolveu tocar essa coluna, proeza e muitas coisas. E o Instituto DAC faz parte também da tua vida. Quer dizer, conta com a gente para o treinamento em cadáver, o treinamento em porco, enfim. Tudo isso leva a maior facilidade para o residente, para o médico e para a sociedade. Isso é verdade. Professor, muito obrigado, viu? Eu agradeço mais uma vez o convite. Para a gente é uma honra, é um prazer estar aqui com o senhor no IDACcast, né? Uma novidade para a gente fazer parte aqui como um dos entrevistados. Tenho certeza que isso aqui não só vai contribuir para que quem está nos assistindo tenha um maior conhecimento aí dessas especialidades da área da medicina, mas também para nós ajudar na formação, como aqui é um centro de treinamento. Tive a oportunidade de montar o curso, a gente fez ano passado, a gente está com um projeto de novos cursos, que o senhor fique sabendo disso, não larguei o IDAC não. A gente está com novidades aí, inclusive em relação ao treinamento de cadáver, porco vivo, claro, tudo regulamentado como sempre foi e sempre será. Mas para mim é um prazer mais uma vez estar aqui, agradeço pelo convite e teremos novidades em breve. Obrigado, viu? Para você que ficou com a gente até aqui, se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Curte, comenta o que mais te marcou nesse episódio e compartilhe com quem precisa ouvir. Isso porque é assim que o conhecimento vira prática. Aqui é o Instituto DAC, onde o bisturi encontra a prática. Até o próximo episódio.